Então, Ilan, a gente já tinha falado aqui quando o Vasco procurou o Renato pela primeira vez, né, em relação à parte financeira, que o que o Vasco viu do Renato naquela ocasião, o Vasco entendeu que era um salário muito alto e por conta disso o Vasco decidiu, né, procurar outros treinadores, sondar outros treinadores, porque já tinha a resposta de que a pedida do Renato, na opinião da diretoria do Vasco, era uma pedida considerada alta. Mesmo assim, ontem, depois da eliminação, o Vasco foi lá, formalizou uma oferta para o Renato, colocou números no papel, tá? Mas ainda abaixo daquilo que o Renato gostaria de receber. E a postura do Renato foi de recusar. Então, essa primeira oferta do Vasco, a que foi para o papel, foi recusada. A informação que eu tenho é que o Vasco não desistiu. O Vasco pode sim ainda fazer uma nova oferta pelo Renato, mas o Vasco vai consultar mais opções no mercado, além das outras opções que já foram consultadas, como o Arthur Jorge, como o Marcelo Galhardo, enfim. Então o Vasco vai fazer isso, vai consultar outras opções, mas não dá como encerrada as conversas com o Renato. E qual que é a diferença? Tá? O que me passaram é que a diferença hoje está em mais ou menos R$500 mil. Já foi uma diferença maior, mas quando o Vasco buscou as informações em relação ao Renato, o Vasco estava disposto a pagar para o Renato o mesmo salário do Fernando Diniz. E aí, quando o Vasco escuta que a pedida do Renato ela é mais alta, o Vasco entendia que a diferença era uma diferença, naquele momento, de uns 700 mil. O Vasco foi lá, fez uma oferta maior do que pagava o Fernando Diniz para o Renato Gaúcho, e o Renato recusou. Na cabeça do Renato, o Renato não pode baixar muito a pedida dele, porque ele sente que ele está valorizado depois do trabalho que ele fez com o Fluminense na Copa do Mundo e dos Clubes. Recentemente, até numa entrevista para a Romário TV, né, ele disse que se arrependeu de ter saído do Fluminense, etc., mas ele entende que o trabalho dele está valorizado depois daquela campanha que ele fez com o Fluminense, e por isso não faz muito sentido ele baixar tanto a pedida dele. Houve ali uma tentativa de fazer um corte aqui, outro ali, mas ainda assim o entrave financeiro persistiu e o Renato foi e recusou essa oferta. Vamos ver se até amanhã o Vasco faz uma nova oferta pelo Renato e as outras opções, né, que o Vasco vai consultar no mercado. Eu acho que o Vasco deveria aproveitar os conhecimentos do Admar e, de repente, tentar um nome um pouco diferente. Sei que existe ali algumas situações, o Vasco quer um treinador que inicialmente conheça o futebol brasileiro, mas, por exemplo, o Vasco consultou o Marcelo Galhardo. O Marcelo Galhardo nunca trabalhou no futebol brasileiro. Apesar de trabalhar no futebol sul-americano, disputar Libertadores, etc., nunca trabalhou no futebol brasileiro. Então, de repente, pode abrir o leque, porque se a gente olhar para o cenário aqui no Brasil, eu não sei se tem muitas opções diferentes do que o Vasco já teve recentemente, né? Com nomes como o Fábio Carille, por exemplo, o próprio... Quem estava no Vasco antes do Fábio Carille, Garoni? Antes do Carille estava o Paiva, né, que era interino, e antes do Paiva era o Ramon Dias. O Ramon Dias, Paiva, Carille, verdade, e aí depois o Fernando Diniz. Ramon Dias. Assim, então, vai. Completa. Não, então... Não, acho que é isso. O Admar, ele tem, já até pelo período que ele ficou lá fora, então ele tem um conhecimento lá fora, tem que ver, acho que realmente essa questão do impacto de você trazer um treinador de fora, mas tem muito peso agora do momento do Vasco acabar sendo eliminado pelo Fluminense e todo esse contexto do Vasco, né? Porque até no caso do Renato, se o Renato já se sentia valorizado antes pelo que ele fez no Fluminense, nem foi um bom trabalho, já falei aqui, já cansei de elogiar. Eu não acho nem bom, mas foi um trabalho curto, um recorte pequeno ali, terminou uma reta final não tão boa, mas estava relativamente bem no Brasileiro, foi uma boa Copa do Mundo de Clubes, um trabalho ok pro Renato ali. Só que imagina nessa pressão, nessa necessidade que tem o Vasco, o Renato vai se valorizar ainda mais. Porque ele sabe que o Arthur Jorge já disse não, ele sabe que o Leonardo Jardim já disse não, já sabe que o Galhardo disse não, e ele vai falar, opa, peraí, se esses caras, beleza, mas eles vocês não vão trazer mais, sobra quem no mercado? Esse é o ponto. E aí o Renato se valoriza não só pelo que ele fez, mas pela necessidade e urgência que o Vasco tem, porque
Até acho que de uma certa maneira pode ser positivo, não sei se dá pra dizer positivo uma eliminação, não gosto de usar isso porque o torcedor nunca vai ser, mas olhando para planejamento a médio e longo prazo, essa queda agora do Vasco não cria aquela falsa sensação que teve no ano passado, porque o que sustentou o Diniz no cargo ano passado foi ir para a final da Copa do Brasil. Se o Vasco tivesse caído pro Botafogo, por exemplo, o Diniz tinha caído no fim do Brasileiro pelo menos ali, falou, ó, aquela reta final pavorosa que fez, encerrava ali o ciclo, o que deu uma sobrevida pro Diniz foi chegar na final da Copa do Brasil. E se o Vasco talvez chegasse à final do Carioca, não me surpreenderia se o Pedrinho protelasse um pouquinho essa decisão do treinador e deixasse o Lazzaroni como foi deixando o Paiva em 2024. E, opa, peraí, talvez a gente tenha a solução aqui, e nunca é a solução. Aí chega 2, 3 meses depois, tem que trocar de treinador de novo. Então isso, de uma certa maneira, tem um impacto na negociação com o Renato também, que certamente fala, opa, peraí, se um monte de gente já recusou, não sou eu que vou baixar minha pedida nesse momento, que o clube tem uma necessidade muito grande, uma urgência principalmente. O Vasco tem 10 dias agora até o próximo jogo. O Vasco tem um período longo. Só que as opções são muito escassas. O que o Vasco queria de primeira prateleira, talvez não venha. Aí você tem o Renato, que assim, dentro do mercado brasileiro, eu acho que é um bom nome. Ou é realmente encontrar um nome que vem de fora, e aí torcer para ter um impacto positivo, porque quando o Vasco foi buscar lá fora, não teve impacto positivo. Ou então acabar fechando com o Renato num valor mais alto do que gostaria de fechar anteriormente. E ele é vaidoso, né? Ele sabe que o Vasco foi atrás do Arthur Jorge, né, que ofereceu grana, certamente um caminhão de dinheiro. Ele não vai fazer por menos. Ele, na cabeça dele é tipo assim, cara, vocês ofereceram uma grana pro gringo, eu valho igual. Eu tava na semifinal da Copa do Mundo de Clubes. Eu sou o Guardiola do Brasil em 2026. Ele pensa isso. O Renato, ele tem realmente uma quase certeza que ele é a última bolacha do pacote, né? É meio folclórico isso, mas é real. O Renato tem a competência, tem a qualidade dele. É um cara confiante. Mas é um cara muito confiante, muito super confiante. Ele não vai fazer por menos, não vai falar, não, aqui é na promoção, você pode oferecer muito dinheiro pro... Você tem dinheiro, então vai pagar pra mim também. Até pela encheção de saco, né? A gente falou tanto que o Renato tá de saco cheio do futebol, ele não vai voltar a se aborrecer num clube cheio de pressão, lanterna do brasileiro, por qualquer coisa. Assim, primeiro que não é uma necessidade financeira pro Renato, acredito eu, um cara que fez a vida inteira no futebol e muito vitorioso e com muito mérito, certamente ganhou muito dinheiro ao longo da vida. Então não é uma urgência, eu preciso ir lá porque eu preciso de trabalho. Não, o Renato pode muito bem ficar em casa ali, jogar o futebol dele, tomar um chopinho, sem ninguém encher o saco dele. Então ele não tem uma urgência. Quem tem urgência é o Vasco, esse que é o ponto. Nessa oferta e demanda, a urgência é 100% do Vasco. Então o Renato vai saber usar isso também. Eu acho um treinador desatualizado, sinceramente, em 2026. Eu acho que é um cara que já fez trabalhos bons no passado, fez uma boa Copa do Mundo de Clubes, mas com falhas também. O Fluminense suou para se classificar, né? Bom lembrar, empatou lá com o Mamelodi em 0-0. Ganhou de virada sobre o San, o time coreano. Não foi tão simples. É que fez uma fase de mata-mata depois de fato boa. Mas é um cara desatualizado e que, na minha opinião, tem uma qualidade indiscutível que poderia agregar esse time do Vasco na situação, no cenário que tem o Vasco. Ele é um líder, né? Ele é um cara, de fato, bom de vestiário, ele é um cara em quem os jogadores acreditam, ele tem é um cara que os jogadores conhecem e eu acho que tendem a respeitar pelo nome, pelo tamanho que ele tem. E ontem faltou isso, hein? Pois a gente estava até falando sobre o Brenner. O Vasco perdeu uma liderança técnica, que era o Coutinho, uma liderança, um líder mesmo, que era o Verratti, uma liderança até do jovem do Ryan, que tem muita personalidade, mas perdeu suas 3 principais referências. E tá sem treinador. Ontem o Brenner pediu para bater, a informação que a gente tem que o Brenner pediu para bater, que ia ser o Puma. E você simplesmente decidir entre os jogadores ali é uma falta de liderança. Pô, isso aí no colégio, quem jogou base em qualquer clube de futsal, eu joguei futsal, por exemplo, eu lembro perfeitamente, eu falei, pô, tio, deixa eu bater, tio, né? Com 7, 8 anos de idade, eu falei, não, quem vai bater é o Bernardo. Acabou. Quem vai bater é quem vai fazer gol, pô. E não é uma decisão de campo ali que você vai tomar. O Vasco hoje não tem uma liderança. O Vasco tem a dificuldade hoje para definir quem é o capitão. Então o Renato, é claro que ele não vai resolver tudo isso, não vai ser um cara que vai resolver tudo isso, mas é um cara que pode começar a, pelo menos, voltar a ter uma hierarquia dentro do Vasco que tem faltado no comando técnico ali embaixo. Essa coisa da liderança, de fato, eu acho que acrescentaria, eu acho que seria importante, mas só que custa muito caro isso aí, né? Renato querer... Não pode ser só isso, né? Deve estar pedindo 1,5 milhão por mês, né? Deve ser algo próximo disso, que era o que ele ganhava no Fluminense, era muito próximo disso. Talvez tenha baixado 200 mil aí, né? A Raíza trouxe a informação que ele está tentando baixar um pouquinho e o Vasco deve estar oferecendo algo próximo de R$1 milhão, mas não pode esticar a corda até onde não dá, né, Raíza? No Fluminense, como é que era a comissão técnica dele? Porque a informação que eu tive é a seguinte... Alexandre Mendes. Mas tinha mais alguém? Ou era só o Mendes? Que eu me lembre, era só o Mendes, né? Honestamente, eu não me lembro agora, tinha preparador físico, mas o Mendes, com certeza. O Mendes, com certeza. Porque, assim, uma das tentativas dele foi o seguinte...
o salário inteiro fica só comigo e vocês pagam a minha comissão. E aí seria então só o Alexandre Mendes ou se tivesse, sei lá, algum preparador físico. Mas aí o Vasco não aceitou. O Vasco entende que o que foi oferecido para o Renato engloba o Renato e o Alexandre Mendes. Exatamente. Teve isso com o Felipe Luiz também, não teve na renovação? Algum debate sobre isso também, né? Teve. Esses no final das contas, o Felipe acabou aceitando os valores, que são valores muito bons, inclusive. Eu confesso assim, se fosse dirigente do Vasco, eu não faria esse movimento. Eu acho que o problema do Renato é exatamente ele chegar com essa mentalidade que já está clara na negociação. Ele chegar se achando demais. E aí o cara se acha maior do que o clube. O Renato, nem ninguém é maior do que o Vasco, ou maior do que os grandes clubes brasileiros. Então ele já chega vendendo muito caro, ou muito cara, a presença dele. Não dá a impressão de que ele tem a mesma motivação de pegar o clube do que o clube tem em relação a ele. Ele está indo ali para ganhar um grande salário e para ser a estrela, para ser a prima-dona. Então o profissional tem que demonstrar também que quer ir para aquele clube. Né? E o Renato, quando ele vai para o Fluminense ganhando uma fábula e quer ganhar uma fábula para ir para o Vasco, na minha opinião, ele já está dando uma pista de que não era exatamente o trabalho que ele queria, aquele ali. Né? O Renato hoje, para se motivar, tinha que ter um convite do Palmeiras no Brasil. Eu acho que esse tipo de convite motivaria ele. Cruzeiro, talvez, Flamengo. Muito endinheirado. Flamengo ele não volta mais, né? A gente sabe que ele teve uma passagem que deixou marcas ruins no Flamengo recentemente. E pro Vasco, ele considera que ele tá quase fazendo um favor de ir para um clube que tá na lanterna, ele vai chegar como salvador da pátria e vai se achar maior do que o clube. Então acho que esse é o problema. Infelizmente, não vai aceitar crítica, não vai aceitar ser questionado, vai responder atravessado. Até na entrevista com o Romário ele já falou sobre isso de novo. Exatamente.